Paz e graça, meus queridos. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu quero entrar num assunto muito bom, muito importante para a vida do cristão, que é o jejum. Mas eu quero falar de um jejum específico, aquele jejum que muda decretos, aquele jejum que faz com que situações que parecem impossíveis se reverter. Você já enfrentou alguma situação desse tipo? Que parecia tudo estar perdido na sua vida? Você já teve um decreto levantado contra você, contra a sua família ou contra seu ministério? Hoje eu quero ensinar um jejum que mudou a história de um povo, o jejum de Esther. Então, quero iniciar com os irmãos no capítulo 4 de Esther, para você acompanhar comigo lá no capítulo 4, dos versículos 15 ao 17, eu gostaria de ler para vocês. E então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, algumas traduções Mordecai, vai e junta todos os judeus que se achem em Suzã, a jejuai por mim, e não comais nem bebei por 3 dias. Olha a chave, irmão. Por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo aquilo que Esther lhe ordenara. O contexto histórico dessa passagem é que havia um decreto de morte sobre o povo judeu. E Esther, para quem conhece a história de Esther, fazendo um resumo assim, ela era judia e ela se achou, o rei achou graça nela e tomou ela por esposa, mesmo ela sendo judia. E Esther era uma mulher muito bonita. E seu conselheiro, Mordecai, seu tio, tinha ela como grande apreço. Então ela foi morar no palácio do rei, e esse é o contexto histórico dessa passagem. O que estava acontecendo naquele momento foi que Amã, um dos príncipes amados do rei, aquele cujo rei deu todas as honras e glórias para ele, pegou uma raiva, pegou de Mordecai. Ele ficou com raiva do Mordecai, inveja. Na verdade, Mordecai, o rei, decretou que todo mundo, todo o príncipe, todo servo, todos do povo que era governado por ele ali, o rei Xerxes, o rei Assuero, que deveriam, quando Amã passasse, quando Amã chegasse em qualquer lugar, todos deveriam se prostrar a ele. E Amã, assim era feito. Mas o único que não se prostrava e que ficava na porta do rei era Mordecai. Então Amã pegou raiva de Mordecai, porque ele se sentiu afrontado, o seu orgulho foi ferido. Por quê? Porque Mordecai não se curvava diante dele. Veja bem, irmão, aí já entrou um orgulho. O orgulho faz com que nós percamos a consciência das coisas e venhamos a cometer atrocidades através do orgulho, da inveja e da cólera e da raiva. Então tomamos muito cuidado com o orgulho. É um dos tronos de Lúcifer. É uma das cabeças de Lúcifer, o orgulho, porque foi o orgulho que fez com que ele caísse com 1/3 dos céus. Então, aí nós já vemos a atuação de Lúcifer na vida de Naamã.
A rainha Esther, essa raiva que ele tinha de Mordecai, ele colocou em seu coração que deveria matar Mordecai. Mas não só Mordecai, mas sim os judeus, o povo que era inclusive o povo da rainha. E ele planejou entrar em contato com o rei, falar com o rei, para que para que o rei viesse decretasse a morte dos judeus. E como ele era muito querido do rei, o rei falou o que ele deveria fazer. O que ele queria fazer. Aqui lá no capítulo 3, no versículo anterior, no capítulo 13, no versículo 9, tem uma passagem que fala um pouco disso. Se bem parece ao rei, decrete-se, Amã falando para o rei. Se bem parece ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem essa obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Hamedade, Agagita, adversário dos judeus. Então, irmãos, nessa passagem, o rei autorizou Amã, deu dinheiro para ele, deu talentos para ele, 10.000 talentos, para que ele executasse o plano de matar todos os judeus. E esse plano foi bem estruturado. Aqui os irmãos vão ver nas passagens, eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês vão ver nessa passagem que o rei entregou o seu próprio anel para que Amã chegasse em todos os principados, todas as províncias, aonde tivesse pessoas sob o governo do rei assírio. E com aquele anel ele provava que era a vontade do rei que eles matassem todos os judeus. E esses decretos foram feitos pelo escriba do rei, vários decretos. E Amã entregou em todas as províncias. No dia 13 do 12º mês, que aquelas cartas fossem abertas e que os judeus fossem exterminados. E o que aconteceu? Aconteceu que isso chegou aos ouvidos de Mordecai. E Mordecai chegou até a rainha Esther e contou as intenções de Amã. E a rainha Esther se entristeceu. E Mordecai se entristeceu e rasgou suas vestes, se vestiu de saco e se colocou à porta do palácio como um sinal de protesto com esse decreto. E a rainha Esther chamou a Mordecai e ordenou que todos fizessem um jejum de 3 dias, um jejum completo, nem comessem e nem bebessem, e que todos os servos e servas e quem chegasse do povo judeu deveria fazer isso, porque ela iria se apresentar ao rei. Mas também existia outro decreto real que não permitia que homem nenhum ou mulher nenhum chegasse perto do rei, dentro do palácio, nos jardins do rei, e se aproximasse por qualquer motivo. E esse decreto era de morte. Qualquer um que chegasse, mesmo a rainha, se o rei não estendesse o seu cetro de ouro, a pessoa morria. E a rainha Esther, sabendo disso, ela pediu que todo o povo orasse e jejuasse. E foi o que ela fez durante 3 dias. E ela se apresentou ao rei, colocou sua melhor roupa e adentrou ao jardim do rei. E o rei achou graça nela. Viu a beleza, a formosura
da sua esposa e estendeu o cetro de ouro. E se chegou a ela e disse: o que eu devo fazer? O que você quer que eu faça? Para você eu dou até metade do meu reino. E a rainha propôs um banquete, que o rei fosse e que levasse a Amã, o seu preferido. E o rei aceitou. Então ela preparou o banquete para ele e para Amã. E Amã se ensoberbeceu, sabendo o que todos os intentos dele seriam bem-sucedidos. Pensando ele que todos os intentos deles seriam bem-sucedidos. Em resumo, no banquete ele foi denunciado. Mas isso não é importante, né? Que no final dessa história havia uma forca de 50 covados preparados por Amã, a ordens de Amã, para enforcar Mardoqueu. E ele ia fazer esse pedido ao rei durante o banquete. Mas toda a história se reverteu. O rei havia sido salvo por Amã, porque havia um plano de matar ele, e Amã não desculpa Mardoqueu, e Mardoqueu denunciou, e através de Esther, que as intenções dos inimigos do rei. E o rei acabou matando os seus inimigos. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que o povo judeu já estava condenado à morte. Não havia nenhum recurso humano, não havia advogado, não havia saída política para eles. Mas havia um recurso espiritual, o jejum e a oração. É onde eu quero chegar. E é aqui que Deus começa a agir na vida da gente. A rainha Esther, ela era judia. Ela podia ficar em silêncio para salvar sua própria vida. Mas ela se posicionou. E nas palavras de Mardoqueu disse assim: quem sabe não foi para esse momento que você está aqui. Eu digo para você, irmão, que todo decreto que está sobre sua vida, que todo decreto de morte ou decreto de destruição, de ruína, de falência, de quebra na sua empresa ou na sua casa, não importa. Deus está no controle. Ele quer apenas que você se posicione em direção a Ele, para Ele alcançar você com a sua graça e com a sua glória. Não foi à toa que Jesus Cristo morreu na cruz. Existe um decreto de morte sobre todos nós, porque esse mundo já é do maligno. E Ele odeia pessoas crentes, pessoas que acreditam em Cristo, pessoas que têm uma vida jejuada, que têm uma vida de oração. Essas pessoas não agradam a Satanás. Ele é o pai da mentira. E ele está aqui, conforme está na palavra, para matar, roubar e destruir. E qual era a arma que Esther tinha? O povo já estava decretado, já haviam decretos escritos. Já havia se levantado um principado e potestades contra o povo de Israel. No final, o povo acabou ganhando forças de Deus e reagiu aos ataques e venceu. O que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que buscar no Senhor. O jejum de 3 dias não serve para isso. Eu tenho testemunho disso. O jejum de 3 dias, ele quebra correntes
solta amarras, abre portas. Portas impossíveis, portas de salvação. Se você quer salvar um parente, por exemplo, jejum de 3 dias. Mas veja bem, se você não tem condições de saúde de fazer um jejum completo, eu não consigo fazer sem água. Então, o meu jejum, eu faço jejum de 3 dias, abstenho de comida, mas eu tomo água. Eu não consigo, eu tenho problema, eu não consigo ficar sem beber água. Então, tem muitas pessoas que não conseguem fazer esse jejum. Mas ele é um jejum que comunica direto com Deus. É quando nada mais pode ser feito. Quando a gente precisa realmente de um milagre. Por exemplo, salvar um filho, salvar uma pessoa, ou orar por uma pessoa a qual a gente vai ministrar saúde, a pessoa que esteja muito debilitada, ou que já tem um decreto de médico de morte na vida dela. Este jejum quebra todas essas cadeias, quebra todos essas potestades. Jejum é oração. E nenhuma sentença do inferno resiste àquela pessoa que se humilha a Deus. Porque o jejum é um sinal de humilhação. Quando nós humilhamos a nossa carne e nos rendemos a Cristo Jesus. Então, irmãos, comecem com... Quem quer começar a jejuar, começa um dia, 12 horas, 24 horas, faça, mas durante esse período procure buscar a oração, a leitura, não tenha distrações, redes sociais, essas coisas que hoje em dia é o que mais afasta as pessoas da leitura, da busca da palavra. Mas procure nesse período de jejum que você for fazer, procure estar quieto, em silêncio. Se você não conseguir, procure estar meditando na palavra, lendo, buscando, ouvindo louvor. E você vai ver que o poder de Deus vai se manifestar grandemente. Quando a gente jejua, você viu que Esther jejuou e pediu para que todo o povo jejuasse. Assim é dentro da igreja. Nós podemos fazer um propósito com os irmãos para alcançar uma coisa impossível, jejuar em unidade. Isso move o coração de Deus até mais rápido. O jejum de Esther permitiu que ela falasse. E Esther fala. O plano do inimigo é revelado. Amã cai nesse jejum. Primeiro cai o altar nas potestades, depois cai depois do palácio. Irmãos, se você está lutando para a sua família, não desista. Não pare. Continue lutando. Se você está sofrendo perseguição, está diante de decisões difíceis, vivendo uma guerra espiritual invisível, que está acabando com você, faça esse jejum, sempre com sabedoria, orientação espiritual e com cuidado na saúde. Sempre antes da vitória, houve um jejum. Lembra que quando Cristo, naquela passagem, que quando aquele jovem endemoniado que se atirava ora no fogo, ora na água, os pais deles estavam desesperados, eles chamaram os apóstolos de Cristo e eles não conseguiram expulsar. E o menino era lunático, tinha um espírito de loucura, tinha um trono de loucura. Isso é Belial, irmão. Isso é uma das cabeças de Belial. É a loucura, a insanidade. Então, vocês lembram que Cristo até repreendeu aos apóstolos: até quando estarei eu convosco, raça infiel?
Não sabeis vós que essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Então você que está entrando na área da libertação, assim como eu, está buscando uma intimidade maior com Deus. Sempre jejum e oração. Tenha uma vida jejuada. Tenha uma vida consagrada. Fuja do pecado. Porque o que abre porta para Satanás na vida da gente é o pecado. Então procure se santificar. Busque de todo o coração. Deus vai mudar todos os decretos na sua vida. Eu gostaria, irmãos, de falar para vocês que a palavra, ela liberta. Parece óbvio, né? Mas você pode acreditar que quando você faz um propósito de ler a Bíblia, de buscar na palavra, dia a dia, se levanta o inferno contra você. Parece que você não consegue, parece que é difícil, muito difícil. Mas não desista. Deus está com você. Deus tem propósitos grandes na sua família, na sua casa e no seu ministério. Se você está vendo esse vídeo aqui e chegou até aqui, escutando essa palavra, saiba que Deus tem para você. O que Deus tem para você é bem maior do que você imagina. Existe um ministério para cada um de nós. Mas o ministério de cura e libertação é um dos mais guerreados. É um dos mais procurados, mas é o mais guerreado. Por quê? Porque você está tirando da boca do inimigo a sua presa diretamente. Então que o jejum comece com um propósito. Tenha sempre um propósito para fazer o jejum. Mesmo o jejum de 24 horas ou de 12 horas. Tenha um propósito. Mas se você quer salvar alguém, se você precisa de uma resposta rápida, se você precisa quebrar um levante contra você, você precisa de um milagre mesmo, jejum de 3 dias. Jejum de 3 dias quebra todas as correntes. Eu queria deixar para você uma oração agora, dizendo que se você gostou desse conteúdo até agora, dê um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, agora neste momento, Pai, queremos nos levantar em oração, Senhor, para quebrar todas as cadeias, para quebrar desamarrar todas as amarras do inferno que se levantam contra os irmãos nesse momento, Senhor. Que toda pessoa que for ouvir essa palavra e chegar até aqui nesse vídeo, Senhor, que tu possa erguer ela acima, muito mais alto do que ela mesma imaginou, Senhor. Porque nós sabemos que os teus planos são bem maiores do que os nossos, Senhor. Tu nos conheces desde antes do ventre da nossa mãe, desde que antes que os nossos ossos se formassem dentro do ventre da nossa mãe, tu nos conheceu e nos amou, Pai. Que os irmãos, que cada irmão, que cada pessoa que chegou até aqui esse momento, que deseja ter uma intimidade maior contigo, Pai, que ela seja alcançada pelo teu Espírito, Senhor. Que tu possas ver a dedicação, Senhor. Que eles possam ser santificados, Senhor. Que eles possam quebrar as cadeias, Senhor. Que eles possam saquear o inferno, Pai. Porque é isso que um libertador faz. Ele saqueia o inferno, Senhor. Que todas as amarras de Satanás na vida dessas pessoas, na vida das nossas famílias, que sejam quebradas agora, que sejam soltas agora, Senhor. Que todas as portas de cadeia sejam abertas, Pai. Cadeias espirituais, pessoas que estão presas, Pai. Que estão presas na droga, que estão presas na bebida, Senhor. Que estão presas na prostituição, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor. Mas não conseguem, não tem força, não conseguem sair. Para aquele pai, para aquela mãe que tem orado pelo seu filho, Senhor, que está nas drogas, que está no tráfico, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que você quebre todas essas correntes, Senhor. Que você quebre essas correntes espirituais, devolva nossos filhos, Pai. Devolva a mente de uma
sanidade para a mente dos nossos filhos, Pai. Aquelas pessoas que estão sofrendo ataques, que estão sofrendo com perseguições, Pai, que tem causas na justiça, que tem causas quase impossíveis de ser revertidas, Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que eles possam saber recorrer ao Teu jejum, Senhor, e recebam a Tua graça e o Teu favor, Senhor. Aquela pessoa que tem uma doença, que parece que foi desenganada pelo médico, em nome de Jesus, está quebrado agora, Senhor. Está quebrado os efeitos dessa doença, Pai. Dê a cura, dê a melhora, Pai. Tudo que for, Senhor, conforme a Tua vontade, que tudo seja conforme a Tua vontade e não a nossa, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Que nós possamos saber buscar, procurar e encontrar, Senhor. Assim como está na Tua palavra, no Salmo 91, Senhor. Que nós possamos estar contigo, que nos esconderijo do Altíssimo, ali onde diz, Senhor, que nós possamos saber nos colocar lá, Senhor, sob Tuas asas, Pai, sob a proteção de anjos, que os anjos nos carreguem e que nossos pés não tropecem em pedras, Pai, empecilhos, coisas que a vida, coisas que do trabalho, Pai, que parece que são impossíveis de ser alcançadas, de ser metas de trabalho, Pai, metas de vida, que tudo seja colocado no Teu altar, Senhor, que Tu dê direção para cada um de nós, Senhor. Abençoa a vida de cada mãe, de cada pai, de cada empresário, de cada pessoa que está aqui nesse canal, que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus eu decreto sobre a sua vida a cura, a libertação e uma fé redobrada em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu quero agradecer e dá um like lá, dá uma força no canal, para o canal possa chegar a muito mais pessoas, que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhe com quem você quiser, com quem você acha que precisa dessa palavra, e comenta aí qualquer coisa para nós, e que Deus abençoe e que fiquem todos em nome de Jesus. Muito bem.